Uma noite, depois de escrever um contrato, oferecendo qualquer coisa em troca de riqueza e poder, eu tive um sonho que parecia real demais. 4 mulheres apareceram diante de mim, e uma delas disse algo que até hoje me arrepia. O mestre aceitou seu pedido. Dentro de uma pasta havia um contrato quase idêntico ao que eu tinha escrito, só que muito mais detalhado. E atrás delas havia um espelho. Mas dentro daquele espelho não refletia o quarto. Refletia uma floresta escura, e algo estava tentando sair de lá. No relato de hoje, você vai conhecer a história de um jovem que, em um momento de desespero, desafiou forças que não deveria ter chamado e quase pagou um preço que poderia custar a própria alma. Então, já se inscreva no canal, deixe seu like e fique até o final, porque o que aconteceu depois daquele desafio é algo que você provavelmente nunca ouviu antes. Antes de começar, peço desculpas por alguns erros de português. Venho acompanhando o canal já há algum tempo e confesso que adoro as histórias, e por isso resolvi compartilhar a minha. Embora não seja fácil lembrar de tudo o que aconteceu, decidi contar mesmo assim. Meu nome é André, e o que eu vou contar aqui não é algo fácil de lembrar. Eu cresci dentro de uma igreja evangélica simples, dessas onde todo mundo conhece todo mundo. Desde pequeno diziam que eu tinha algo diferente, um dom espiritual. Às vezes, durante os cultos, eu sentia coisas estranhas. Um arrepio passando pelo corpo, como se alguém estivesse atrás de mim. Outras vezes eu sonhava com coisas que depois aconteciam. Aos 10 anos aceitei Jesus. Aos 14 me batizei nas águas. Todo mundo dizia que meu futuro seria servir a Deus. Mas quando fiz 16 anos, algo dentro de mim começou a entrar em conflito com tudo que eu tinha aprendido. Eu percebi algo que tentei esconder por muito tempo. Eu sentia atração por outros garotos. Aquilo virou um terremoto na minha vida. Dentro da igreja, aquilo não foi visto como algo humano. Foi tratado como uma maldição. Pastores disseram que havia uma influência maligna me cercando. Alguns chegaram a falar em libertação espiritual. Eu virei alvo de olhares, cochichos e orações estranhas. No meio de tudo isso, apenas 2 pessoas não me abandonaram: minha mãe, Rosana, e minha tia Márcia. Na época eu não sabia, mas aquela dor seria o primeiro passo para algo muito mais sombrio. Mesmo com toda a pressão, eu tentei permanecer firme na fé por muitos anos. Até os 21 anos, eu ainda dobrava os joelhos quase todas as noites, pedindo a Deus que mudasse algo dentro de mim. Eu chorava em silêncio no quarto, implorando para que aquele sentimento desaparecesse. Meu antigo pastor Valdemir, dizia que aquilo não era algo natural. Segundo ele, havia uma entidade espiritual agindo sobre mim. Ele falava sobre uma tal Pombagira, dizendo que aquele espírito estava me influenciando desde a adolescência. Aquilo começou a entrar na minha mente de um jeito perigoso. Aos poucos eu passei a acreditar que havia algo errado comigo. Foi nessa época que começaram as paralisias do sono. No início eu pensei que eram apenas pesadelos. Os médicos diziam que era comum, que poderia ser estresse ou ansiedade. Mas o que acontecia comigo parecia muito mais real. Eu acordava no meio da madrugada sem conseguir mover um único músculo. O quarto ficava pesado, silencioso demais. E então eu via sombras se formando perto da porta, sombras escuras no canto do quarto. Às vezes eu sentia como se alguém estivesse parado ao lado da minha cama, me observando. Eu não sabia explicar,
mas no fundo da minha alma eu sentia que aquilo não era apenas um problema de sono. Era como se alguma coisa tivesse começado a se aproximar de mim. Com o passar dos anos, aquela dor silenciosa começou a se transformar em algo muito mais pesado. O que antes era tristeza virou revolta. Eu estava cansado de lutar contra mim mesmo, cansado de ouvir que havia algo errado comigo, que minha vida era fruto de uma maldição espiritual. Por muito tempo eu implorei ajuda a Deus, mas dentro da minha cabeça o silêncio parecia a única resposta. Foi então que pensamentos perigosos começaram a surgir. Pensamentos que eu nunca imaginei que teria. Uma noite, sentado, sozinho no quarto, eu pensei algo que até hoje me arrepia. Se Deus não queria me ajudar, talvez outra força quisesse. Aquele pensamento ficou ecoando dentro de mim por dias. Aos poucos ele foi criando raízes na minha mente. Eu comecei a alimentar uma vontade obsessiva de provar que todos estavam errados sobre mim. Eu queria poder, queria dinheiro, queria reconhecimento. No interior onde eu moro, essas coisas significam tudo. E naquele momento da minha vida, eu não tinha absolutamente nada disso. Mesmo depois de me formar em medicina, eu não conseguia emprego em lugar nenhum. Era como se todas as portas estivessem fechadas. Foi nesse período de frustração que uma ideia começou a aparecer na minha mente. Primeiro como um pensamento distante, depois como uma possibilidade real. Uma ideia sombria que eu nunca imaginei que teria coragem de considerar. Mas o que eu ainda não sabia é que aquela ideia já estava me observando muito antes de eu pensar nela. Depois daquela fase de revolta, eu comecei a fazer algo que nunca imaginei: pesquisar sobre pactos. No começo era pura curiosidade. Eu passava horas lendo histórias antigas na internet, relatos obscuros, lendas sobre pessoas que diziam ter feito acordos em troca de dinheiro, fama e poder. Uma parte de mim achava aquilo absurdo, mas outra parte começou a pensar: e se fosse real? Em abril de 2023, minha vida estava no fundo do poço. Eu já tinha terminado a faculdade de medicina, mas continuava sem emprego, sem dinheiro e completamente perdido. As contas se acumulavam e a sensação de fracasso só aumentava. Foi numa noite de frustração que eu fiz algo totalmente impulsivo. Eu estava sozinho no quarto. O silêncio da casa era pesado. Olhei ao redor e, sem pensar direito, falei em voz alta, quase gritando para o vazio: se Lúcifer existe e pode me dar riqueza, poder e reconhecimento, eu aceito qualquer coisa em troca. Na hora pareceu ridículo, um desabafo de alguém desesperado. Eu até ri de mim mesmo depois, mas naquela noite, algo no quarto mudou. O ar ficou estranho, como se alguém tivesse ouvido. Depois daquele desafio estranho que eu fiz no quarto, acabei indo ainda mais longe. Peguei alguns papéis da empresa da minha irmã Carla, que é contadora, e comecei a escrever algo que parecia um contrato. Coloquei cláusulas, datas, até condições. Era como se eu estivesse formalizando um acordo invisível. No final, assinei meu próprio nome. Naquele momento, aquilo parecia uma brincadeira macabra, mas dentro de mim havia uma estranha sensação de seriedade. Quando terminei, deixei o papel em cima da mesa e fui dormir. No fundo, eu tinha certeza de que nada iria acontecer. Afinal, quem em sã consciência acreditaria que um simples pedaço de papel poderia chamar algo sobrenatural? Mas naquela mesma noite, eu tive um sonho diferente de qualquer outro. Não parecia um sonho comum. Era como se eu estivesse consciente dentro dele. Eu estava em um lugar escuro, parado, tentando entender onde estava. Foi então que vi 4 mulheres caminhando lentamente na minha direção.
Elas eram muito bonitas, quase hipnotizantes, mas havia algo profundamente errado nelas. O olhar era vazio, frio, como se por trás da beleza existisse algo antigo e cruel. Uma das mulheres carregava uma pasta preta nas mãos. Ela caminhou até mim com calma e colocou aquilo diante de mim. Quando estendi a mão para pegar, ela disse algo que fez meu coração disparar no peito. O mestre aceitou seu pedido. Naquele instante, eu fiquei completamente paralisado. Minha mente tentava entender se aquilo era realmente um sonho ou algo muito pior. Antes que eu conseguisse responder, ela continuou com uma voz calma e fria. No final do ano, ele virá para a assinatura definitiva do contrato. As outras 3 mulheres permaneceram em silêncio, apenas me observando. Os olhares delas eram estranhamente vazios. A pasta parecia pesada. Quando abri, senti um arrepio subir pela minha coluna. Lá dentro havia documentos, e eles eram assustadoramente parecidos com o contrato que eu tinha escrito no meu quarto, só que muito mais detalhados. Havia datas, cláusulas, valores. No meio dos papéis também havia um extrato bancário com uma quantia absurda de dinheiro. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Atrás delas havia um espelho, e dentro daquele espelho não refletia o lugar onde estávamos. Dentro dele parecia existir uma floresta escura e profunda. Enquanto eu olhava para aquele espelho estranho, algo começou a acontecer dentro dele. Primeiro surgiu apenas uma mancha escura, como uma sombra se formando no fundo da floresta. Mas ela começou a crescer, lentamente, tomando forma. Era como se algo estivesse se aproximando do outro lado. De repente, aquela sombra começou a atravessar o espelho, como se o vidro fosse apenas uma porta. Foi nesse momento que o pânico tomou conta de mim. Meu corpo travou e uma sensação de terror tomou meu peito. Aquilo não parecia mais um sonho comum. Parecia real demais. Desesperado, eu gritei: "Ainda não! Eu tenho até o final do ano para decidir." Assim que falei isso, a sombra parou. O silêncio tomou conta de tudo. Nenhuma das mulheres se moveu. Por alguns segundos o tempo parecia congelado. Então, de repente, a forma escura recuou. A sombra desapareceu dentro do espelho. As 4 mulheres simplesmente sumiram. No segundo seguinte, eu acordei na minha cama. Meu corpo estava tremendo. O coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. E pela primeira vez, um pensamento assustador passou pela minha cabeça. Talvez eu tenha mexido com algo que nunca deveria ter chamado. Depois daquela noite, minha mente virou um caos completo. Eu não conseguia parar de pensar naquele sonho, na pasta, nas mulheres e principalmente naquela sombra tentando atravessar o espelho. O medo começou a crescer dentro de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Eu precisava de ajuda. Foi então que decidi procurar alguém da igreja. Fui até uma pequena congregação e conversei com uma pastora que vou chamar aqui de Pastora Maria. Sentamos em uma sala simples e eu contei tudo, desde o desafio que fiz no quarto até o sonho perturbador que tive naquela madrugada. Ela me ouviu em silêncio, com uma expressão muito séria. Quando terminei, ela disse algo direto: "Você precisa desfazer esse pacto imediatamente", em palavras e também simbolicamente. Eu fiz exatamente como ela orientou. Orei, rasguei o papel do contrato e pedi perdão a Deus. Mas alguns dias depois, algo muito pior aconteceu. Em um momento de desespero profundo, eu tomei uma grande quantidade de Rivotril. Eu queria simplesmente apagar tudo, mas algo estranho aconteceu. Nada aconteceu comigo. Era como se o remédio
simplesmente não tivesse efeito nenhum. Depois de tudo aquilo, eu fiz uma oração simples, nada elaborado. Apenas pedi a Deus um sinal de que aquele acordo realmente tinha sido desfeito. Alguns segundos depois, aconteceu algo que até hoje eu não consigo explicar. Uma senhora que eu nunca tinha visto na vida apareceu na porta da minha casa, debaixo de chuva. Quando abri o portão, ela olhou diretamente para mim e disse: Deus mandou eu vir aqui te dizer que o acordo foi desfeito. Você não podia vender sua alma, porque você é filho dele. Eu fiquei completamente sem palavras. Ela então me convidou para um culto de libertação. Durante as orações eu senti algo muito forte, como se um peso enorme estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Algumas semanas depois, durante um culto, um pregador visitante parou a pregação no meio e falou meu nome diante de todos. Ele declarou: O diabo já foi derrotado. Você está livre. E ainda disse algo que mudou tudo dentro de mim, que Deus me amava exatamente como eu sou. Hoje eu falo com Deus todos os dias e deixo um aviso para quem está assistindo. Nunca brinquem com coisas espirituais. Algumas portas, depois que são abertas, podem ser muito difíceis de fechar. E agora eu quero saber de você. Você acredita que pactos realmente podem acontecer? Se já viveu algo parecido, conte aqui nos comentários ou envie seu relato para o e-mail que está na descrição. Talvez a sua história seja a próxima a aparecer aqui no canal.